Bom dia, irmão Alexandre, Pai do Senhor. Bom dia, irmã Célia, paz do Senhor. Bom dia, presbítero irmão Vinícius, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês por já estarem aqui para mais uma classe da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Nossa revista é a revista do terceiro trimestre de 2018. Adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levíticos. Espero que vocês tenham tido uma boa noite e estejam todos bem em nome de Jesus. Holanda, paz do Senhor, bem-vinda à classe da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Josimar, paz do Senhor, Deus te abençoe, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Nossa classe está chegando, né? Se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos começar. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Gilca, bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Já vamos começar a nossa classe, né? Mesmo que tenhamos poucas pessoas aqui, mas vamos começar, né? Os demais devem chegar daqui a pouco. E nós já vamos começar. Álvaro Borges, Deus te abençoe, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Irmãos, como foi dito a vocês, nós vamos estudar a revista do terceiro trimestre de 2018, os princípios de Deus para a sua igreja em Levíticos. Glória a Deus. Então, não sei se todos têm essa revista, mas quem tiver, porque esse trimestre a CPAD não produziu revistas por causa da pandemia. E a nossa lição de número 1 é Levíticos, adoração e serviço ao Senhor. Né? Este é o tema da nossa lição hoje. Levítico, adoração e serviço ao Senhor. O nosso texto áureo está em Levíticos 26:11, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Glória a Deus por isso. E a verdade prática a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Glória a Deus. Nós vamos ver agora qual é o objetivo geral da nossa lição.
objetivo geral da nossa lição é mostrar que a verdadeira adoração a Deus compreende o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. E os objetivos específicos da nossa lição são três: apontar a canonicidade, o gênero literário, a autoria e data do livro de Levíticos. Segundo, explicar a razão do livro de Levíticos. E terceiro, compreender que o livro de Levíticos era o manual do sacerdote. Glória a Deus. O comentador desta lição, irmãos, é o nosso querido e amado pastor Claudionor de Andrade. Ele é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico das casas publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil. Um homem de um profundo conhecimento bíblico e uma experiência muito grande com o Senhor Deus e com o trabalho na obra de Deus. A introdução da nossa revista, irmãos, irmã Silvânia Boaventura, Pai do Senhor, bom dia, bem-vinda ao culto no lar. Não, escola dominical hoje. Na introdução da nossa revista, irmãos, diz assim, estudaremos a partir de agora o livro de Levíticos, cujo tema pode ser resumido nesta simples, mas atual ordenança divina. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Isso está lá em Levíticos 11, verso 44, né? 11 e 44. À primeira vista, este livro da Bíblia Sagrada parece enfadonho e até desnecessário. Todavia, ele é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. Amados e queridos irmãos, parece difícil estudarmos o livro de Levíticos, mas ele é de suma importância para que a gente possa entender o culto divino. E nós vamos ver aqui, inclusive, a ordem do culto, né? E as necessidades de nos comportarmos no culto dentro da vontade de Deus. E para os irmãos entenderem um pouco aí sobre a importância do livro de Levíticos, existe no Novo Testamento 90 citações do livro de Levíticos. Então, 90 vezes o livro de Levíticos é mencionado no Novo Testamento. Então, daí você vê a importância deste livro. Outra coisa interessante que nós devemos guardar aqui, amados irmãos. Pai do Senhor César Júnior, bem-vindo em nome de Jesus à Escola Bíblica Dominical. Outra coisa importante que a gente deve guardar acerca do livro de Levíticos, meus amados irmãos, é que no Gênesis, Deus falou com o homem dos altos céus, lá em Gênesis 22 e 11. Então, em Gênesis, Deus fala com o homem dos altos céus. Já no livro do Êxodo, Deus falou com o homem na sarça ardente, capítulo 3 e verso 4 do livro do Êxodo. E já agora no livro de Levíticos, Deus falou com o homem da tenda da congregação, Levíticos 1 e 1. Então, são os três períodos, né? Gênesis, Êxodo e Levíticos, aonde Deus fala com o homem. Em Gênesis, do alto céu. Em Êxodo, Deus fala da sarça ardente. E no Levíticos, Deus fala com o homem na tenda da congregação. Glória a Deus. Isso é para a gente ver a importância do livro de Levíticos. Irmã Lídia Constantina, Pai do Senhor, bem-vinda ao culto no lar. Jane Maria Andrade, Pai do Senhor, bem-vinda à Escola Bíblica Dominical. Até eu acostumar agora, né? Glória a Deus. Então, irmãos, esta é a importância do livro de Levíticos, né?
O livro de Levíticos também é o livro que nos revela a santidade de Deus. A santidade de Deus. E ele está, né, colocado como o terceiro livro do Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Glória a Deus. Entre os 5 primeiros livros da Bíblia, Levíticos é o terceiro. E dentro dos tópicos que nós vamos estudar na nossa escola dominical hoje, sobre o livro de Levíticos, nós vamos estudar a canonicidade, o gênero literário e a autoria do livro de Levíticos, né? Para nós compreendermos o livro de Levíticos, temos de considerar inicialmente essas 3 coisas: canonicidade, gênero literário e autoria, aliás, 4, né? Autoria e data do livro de Levíticos, né? Primeiro ponto aqui, subtópico, é a canonicidade do livro de Levítico. O que é canonicidade? A legitimidade do livro. Esse livro, ele é legitimamente inspirado por Deus, ele merece estar aqui entre os livros sagrados da Bíblia, né? Como funciona isso? Então, isso é a canonicidade. Pastor João Tonino, a paz do Senhor, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Então, a canonicidade, os livros canônicos, são aqueles livros que são considerados inspirados pelo Espírito Santo e que foram inseridos então no cânon sagrado, né? Nos livros sagrados. Nós temos muitos outros livros que foram escritos por profetas, mas que não são considerados canônicos, não são considerados inspirados pelo Espírito Santo. São livros que contam histórias, né? Histórias e relatam fatos e acontecimentos, mas não são considerados livros canônicos. Pai do Senhor, irmão Wellington, Deus te abençoe, bem-vindo ao culto no lar, glória a Deus. Então vamos aí, meus amados e queridos irmãos, vamos aí, vai nos ajudando aí, irmãos, em nome do Senhor Jesus, né? O Levíticos, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como palavra de Deus e posto perante o Senhor junto à arca da aliança no tabernáculo. Glória a Deus. Em várias passagens ele é chamado juntamente com outros livros do Pentateuco de livro do Senhor, o livro da lei. Lá em Deuteronômio, irmãos, pastor Dedé, pai do Senhor, bem-vindo, pastor Zé Ferreira. Lá em Deuteronômio, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Vamos ver algo aí. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, viu, irmãos? É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 31 e versículo 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Esse livro é o livro de Levíticos, viu? Vanessa Silva, pai do Senhor, bem-vinda ao culto no lar. E o livro de Levíticos também é conhecido como o livro do Senhor ou o livro da lei. Isso aí está lá em Isaías, né? Isaías 34 e o versículo 16. Isaías 34 e o versículo de número 16. Vamos ver lá? 34, 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Buscai no livro do Senhor. Então, Levíticos, amados e queridos irmãos, está entre o Pentateuco e também é conhecido como o livro do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é considerado um livro inspirado já desde o princípio, né, da igreja. Marlon Muniz, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical.
Então está aí, irmãos. O livro do Levíticos, ele está entre os livros canônicos, ele é considerado inspirado pelo Espírito Santo, e nós temos prova disso porque a Bíblia, ela por várias vezes fala sobre o livro de Levítico. Como eu já disse para vocês, ele é citado 90 vezes no Novo Testamento. Então, aí está a prova da legitimidade, da inspiração do livro de Levíticos. Ele é citado 90 vezes. Se ele não fosse inspirado, ele não seria tão citado como ele é no Novo Testamento. Glória a Deus. O gênero literário deste livro é o segundo subtópico. Em virtude do seu gênero literário, o livro de Levíticos pode ser considerado um manual do culto divino do Antigo Testamento. Ele pode ser visto também como o estatuto da purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu. Glória a Deus. Sarita Luiz, Deus abençoe, bem-vinda à Escola Dominical. Nádia Alessandra, bem-vinda à Escola Dominical. Irmãos, nesta introdução do livro, do livro de Levíticos, nós temos que entender que o livro de Levíticos foi considerado, então, já lá no Antigo Testamento, por causa do seu gênero literário, ele foi considerado um manual do sacerdote, um manual do culto divino. Ele era usado pelo sacerdote para a administração do culto ao Deus eterno na antiga aliança. Ele também é um manual da purificação do povo. Por quê? Porque no livro do Levítico estão as leis que regem a vida social, política e religiosa do povo hebreu, viu? Esta é a importância do livro, viu? Ele traz aí as leis, né, para o povo hebreu. Leis cerimoniais, as leis religiosas, o que diz respeito ao sacerdote, a política, o que diz respeito, então, à sociedade. O livro de Levíticos é esse manual tremendo aí para o povo hebreu. Ele foi usado e é usado até hoje, né, como um manual, né, um manual da purificação nacional do povo hebreu. Esse livro, Levíticos, ele traz as festas religiosas, ele traz as cerimônias religiosas, né? O culto divino, como deveria ser feito. Então, é muito importante a igreja hoje compreender muita coisa que está no livro de Levíticos. Acerca da autoria do livro de Levítico, irmãos, não há dúvida que o autor humano de Levítico e dos demais livros que compõem o Pentateuco, quer dizer, os cinco primeiros livros da Bíblia, não há nenhuma dúvida que esta obra seja de autoria de Moisés. Levíticos 1 e 1, Levíticos 5 e 14, Levítico 8 e 1, 15 e 1, 21 e 1 e 27 e 1, sempre fala que a autoria do livro é de Moisés. Por exemplo, vamos ler aqui Levíticos 1 e 1, né? 1 e 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou a ele da tenda da congregação, dizendo, Levíticos 5 e 14. 5 e 14. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, e assim consecutivamente, né? 56 vezes a Bíblia diz no livro de Levíticos que Deus falou ao seu povo dizendo, ou que Deus falou a Moisés dizendo, que Deus falou a Moisés. 56 vezes no livro Deus fala a Moisés. Glória a Deus por isso. Então não há dúvida da autoria do livro,
que ele seja escrito por Moisés. Amém, irmãos? Glória a Deus. Moisés recebeu a revelação de Deus enquanto estava no deserto, conduzindo o povo para a terra de Canaã, logo após o povo ter saído do Egito, e Deus então deu a inspiração e a revelação a Moisés, e ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso não quer dizer, irmãos, que sejam os livros mais antigos da Bíblia, nada disso, nada disso, nada disso. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, é o poema de Jó, né? A história de Jó. Então ele é o livro mais antigo da Bíblia, mas os 5 escritos por Moisés são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, são os 5. Moisés ainda tem alguns salmos no livro dos Salmos, que são da sua autoria, se eu não me engano, se não me falha a memória, inclusive o Salmo 90 é de autoria de Moisés. Então o livro, ele recebe aí, né, a autoria de Moisés. A data do livro, ela compreende, irmãos, ela compreende aí, de acordo com a cronologia bíblica, e a saída de Israel do Egito, que ocorreu no ano de 1445 a.C. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto, Êxodo 40 e 17. Foi exatamente nesse ponto que o profeta e legislador, inspirado pelo Espírito Santo, passou a registrar as normas do culto dos hebreus. Glória a Deus. Então, a data do livro deve ser aí aproximadamente 1445, 1444, antes do evento do Messias, do advento do Messias, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E é interessante, irmãos, que a partir desse momento de 1445, Moisés, então, ele estabelece que Deus, ele estabelece para o povo que haveria necessidade de uma ordem no culto. Isso quer dizer o seguinte: o povo teria que se organizar para servir a Deus e para cultuar a Deus. O culto não poderia ser algo desorganizado. A organização do culto era muito importante naquela época, inclusive quando se estabelecia as ordens sacerdotais. O que eu quero dizer para os irmãos é que até hoje nós necessitamos de ordem nos cultos ao Deus vivo. Nós não podemos, amados e queridos irmãos, servir a Deus em um culto desorganizado. Amém? Não podemos, não. Todo culto desorganizado, ele entristece o Espírito Santo de Deus, viu? O Espírito Santo de Deus. Por exemplo, lá no livro de Amós, no capítulo 5 do livro de Amós, vamos abrir a nossa Bíblia lá, capítulo 5 do livro de Amós, versículo de número 23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Lá no verso 21, Deus diz: aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereceis holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atenderei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito do teu canto. Amados e queridos irmãos, Deus, ele está reclamando justamente disso, um culto aonde não há reverência, um culto aonde não há santidade, um culto aonde não há ordem, culto a Deus tem que ter ordem, irmão. O culto a Deus em Levítico era apresentado como santo culto ao Deus santo. Então, os adoradores eram santos, a oferta era santa,
o sacerdote santo, os cânticos santo e ainda tínhamos, amados e queridos irmãos, o Deus Santo no culto. Geralda Pereira, Pai do Senhor, Deus abençoe irmã Geralda, irmão Helenísio e toda a sua casa. Então era necessário, irmãos, ter ordem no culto, porque o culto era santo, né? Como eu disse, a música era santa, o povo santificado, o sacerdote santo, a oferta santa, o Deus do culto, ou Deus cultuado, é o Deus santo. Então era necessário haver ordem nesse culto de Levítico. O culto não podia ser uma bagunça, uma desorganização, né? Porque isso ofenderia a santidade de Deus. Lá em Amós, ele diz: tira de mim o estrépito do teu canto, né? O estrépito é rumores alto de vozes desorganizadas, ruídos de vozes altas ao mesmo tempo, e também ruídos estrondosos e barulhos ensurdecedores que atrapalhavam o culto a Deus. Então, o culto, amados e queridos irmãos, era um culto organizado em Levíticos. Fala muito conosco hoje, principalmente nós que somos pentecostais, devemos ser cheios do Espírito Santo, mas devemos viver, cultuar a Deus num ambiente santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Por isso que quando nós falamos de culto, nós pensamos em tudo, irmãos. Nós pensamos o ambiente organizado, o povo que vai cultuar a Deus não pode ir de qualquer jeito, não pode ir usando qualquer roupa para louvar a Deus, não pode, porque é o Deus Santo. Então não seria bom, nós vamos ver isso mais tarde nessa revista, servir a Deus de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Outra coisa, amados e queridos irmãos, o comportamento no culto, muito importante isso. O comportamento, nós não podemos estar num culto a Deus e nos comportar de qualquer maneira, sentarmos de qualquer jeito, fazermos gestos que chamam a atenção, conversas, tudo isso, irmãos, fere a reverência do culto a Deus. Se nós estamos ali para cultuar a Deus, para servir a Deus, isso tem que ser feito com muito temor no coração, com muito temor, porque senão a presença de Deus não se manifestará no ambiente. Glória a Deus. O ambiente do culto é santo. Amém, irmãos? É organizado. E o livro de Levíticos, ele traz isso para nós. Glória a Deus. Agora nós vamos para o nosso segundo tópico, irmãos, a razão do livro. E aqui nós vamos abordar, então, 3 subtópicos. Purificar Israel das abominações do Egito, preservar Israel das iniquidades de Canaã e transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro, né? Esses 3 subtópicos aqui são de grande importância para a nossa vida. Glória a Deus. Aqui, irmãos, nesse tópico aqui, nós vamos ver a purificação do povo, ou a separação do povo para o serviço a Deus. Irmãos, o livro de Levíticos é o livro da santidade, da separação. É o livro onde Deus separa o povo. Lá em Levíticos, capítulo 20, versículo 23, Deus separou uma nação chamada Israel, para que pudesse oferecer o culto divino a ele. Lá em Levíticos 28, do 10 ao 11, Deus separou um lugar para si, o tabernáculo. Só podia adorar a Deus no tabernáculo. Lá em Levíticos 8, 2 e 9 e 12, Deus separou pessoas para o servir, os sacerdotes.
os sacerdotes que iriam administrar o culto. O culto não podia ser administrado por qualquer pessoa, inclusive pessoas que tinham defeitos físicos não poderiam servir no santo ministério. Interessante isso, irmãos, viu? Glória a Deus. Deus não estava discriminando, não. Era a purificação do culto. Levíticos 1:7, Deus separou tipo de animais para os rituais. O sacrifício que Deus recebia era de animais separados. O animal não podia ser cego, o animal não podia ser coxo, o animal não podia ter quebradura, o animal não podia ter nada. O sacerdote também não podia, irmão. O sacerdote não podia ter osso quebrado. Se fosse eu, por exemplo, que essas 3 costelas já tinham saído do sacerdócio, né, naquela época. Mas Deus vai separando o povo. E lá em Levíticos 19 e verso 30, Deus separa as festas para a adoração ao seu nome. O ano sabático, o ano do jubileu, e as festas das luas, né, da lua nova e etc. As festas das primícias e assim consecutivamente. Então veja bem que o livro de Levíticos é o livro da separação, né? Essa palavra separados, separar, ou a palavra santos, né? Santo, porque ela é traduzida para santo na nossa língua. Essa palavra é usada mais de 87 vezes no livro de Levíticos. Então Deus trabalha no Levíticos separando o povo, separando o sacrifício, separando os sacerdotes, separando as festas, separando os utensílios do culto, tinha que ser separado também. Então tudo era santo, inclusive o sacerdote só entrava na presença de Deus com a faixa na testa escrito santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, isso não foi abolido no Novo Testamento. No Novo Testamento a Bíblia ainda diz que devemos ser santos, separados de todo mal, de tudo aquilo que aborrece a Deus, para que nós possamos estar servindo a Deus, né? A Bíblia diz: levantai mãos santas, sem ira e nem contenda. Não é verdade? Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor vosso Deus. E santidade ou santificação, irmão, ninguém precisa morrer para se tornar santo. Santo é aquela pessoa que se aparta do mal para servir a Deus. Glória a Deus. E o mal, muitas vezes, é aquilo da nossa natureza. Nossa natureza é má continuamente, diz a Bíblia. Então, há muito de nós que precisa ser santificado para servir a Deus. O livro de Levíticos foi escrito tendo em vista estes objetivos: purificar Israel das abominações do Egito, preservá-lo das iniquidades ou dos pecados de Canaã e transformá-lo num povo santo, obreiro e adorador ao Deus Santo. Glória a Deus. Esses são os objetivos do livro. Glória a Deus. Vamos ver aí então o primeiro subtópico, a purificação das abominações do Egito, né? Aliás, irmãos, vale a pena dizer que o povo ficou 400 anos no Egito, vivendo e aprendendo uma cultura politeísta, enquanto a nação de Israel é monoteísta. O que quer dizer isso? Uma nação politeísta é uma nação que serve e crê em vários deuses. Uma nação monoteísta é uma que crê e serve a um único Deus, que somos nós. Então, além de arrancar Israel do Egito, a Moisés coube também uma missão ainda mais difícil: arrancar o Egito de Israel. Então veja bem, irmãos, eu achei interessante, essa colocação aqui. Por quê? Porque é justamente isso que eu estou falando para vocês. Um povo que ficou 400 anos no Egito, aprendendo a cultura do Egito, irmãos,
Logo, eles ficaram influenciados por aquela cultura. Aqueles que nasceram no Egito, que já era uma nova geração, eles ouviam falar do Deus de Israel, mas viviam a cultura do Egito. Então eles tinham muito em si mesmo daquela cultura egípcia. Você entendeu? Então a função de Moisés não era só tirar o povo do Egito, era tirar o Egito do povo, era ensinar novamente as leis de Deus, era ensinar novamente o povo a servir a Deus, a adorar a Deus. Então o livro de Levítico foi escrito por essa razão, para que o povo voltasse para Deus, para a simplicidade do servir a Deus. É o que acontece hoje, irmão. Muita gente vai para a igreja, sai do mundo, mas o mundo não sai deles. Eles continuam vivendo uma vida mundana, continuam vivendo conceitos e preceitos lá do mundo. Isso não sai facilmente da pessoa, está inserido na pessoa. Mas esse é o grande desafio da igreja hoje também. Não só tirar o povo do mundo, mas tirar o mundo do povo. Você entendeu? Esse é o grande desafio da igreja. Embora já livres da servidão de Faraó, os israelitas não se livraram imediato das abominações do Egito. Haja visto o lamentável episódio do bezerro de ouro. Então veja bem, irmão, que o povo estava tão apegado à idolatria, tão apegado a um culto politeísta, que quando foi sugerido que o povo fizesse um bezerro de ouro, o povo logo o fez. Isso está lá em Êxodo, capítulo 32, dos versos 1 ao verso 10. Depois você vê lá, que você vai ver que foi sugerido por um povo que subiu junto com os israelitas, porque não saiu do Egito, só o povo hebreu. Saiu do Egito, irmão, uma leva, uma mistura de egípcio. Isso, subiu uma mistura com o povo. Muitos egípcios saíram com o povo, só que eles não foram até o final, mas saíram com o povo. E por isso precisou o povo ficar 40 anos no deserto. Então, o que acontece, amados e queridos irmãos, que eu quero deixar para vocês aqui, é que logo que foi sugerido a criação de um bezerro de ouro, por causa da demora de Moisés lá no Monte Sinai, pai do senhor, irmã Selma, Edilana, bom dia, bem-vinda à Escola Dominical. Então, qual que foi sugerido, o povo achou fácil, achou normal fazer aquele bezerro de ouro e fazer ali um culto àquele bezerro de ouro, que abominou, o que é abominação aos olhos de Deus e o que deixou Arão irado. Então veja bem que o povo saiu do Egito, mas o Egito não havia saído do povo, a cultura egípcia não havia saído do povo. Nós precisamos, amados e queridos irmãos, aprender algo. Nós fomos para a igreja, nos tornamos servos de Deus, aceitamos a chamada de Deus. Agora, amados e queridos irmãos, nós precisamos tirar tudo aquela mazela que nós aprendemos lá no mundo. E infelizmente hoje nós estamos vivendo na igreja o culto mundano. Por quê? Porque nós queremos mesclar o culto com aquilo que aprendemos lá no mundo. Você entendeu? Queremos servir a Deus com a cultura mundana. Você entendeu? Não obstante tudo isso, irmãos, existe em nós muitos sentimentos humanos que são mundanos. Irmão Fabinho e irmã Grace, pai do Senhor, bem-vindo à Escola Dominical. Pastor Arnaldo, o que é isso, irmãos? Nós trazemos lá do mundo ira, nós trazemos lá do mundo raiva, nós trazemos lá do mundo sentimento vingativo, nós trazemos lá do mundo exaltação, soberba, inveja, discórdia, ira, e tudo isso, irmãos, nós trazemos do mundo para a igreja. Agora, o desafio da igreja não é só trazer a pessoa do mundo, mas é tirar o mundo da pessoa, tirar esses sentimentos egoístas, invejas, maledicências. Quantos cristãos hoje são maledicentes, são invejosos? Quantos cristãos hoje são mexeriqueiros? Quantos cristãos hoje, amados, ficam com raiva dos irmãos, falam mal dos irmãos? Quantos cristãos hoje
estão na igreja, irmãos, mas o mundo não saiu deles, o mundo ainda está neles, a inveja, a raiva, o rancor, a vingança, tudo está neles ainda, porque é fácil a pessoa ir para a igreja, né? O difícil é tirar isso da pessoa. Entendeu? E é claro, quem abre o coração para o Senhor, quem vai servir a Deus de todo o coração, o Espírito Santo vai mudando a pessoa, vai tirando, mas é através da palavra de Deus que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, você entendeu? E nós precisamos abrir o nosso coração. Senhor, sonda-me, né? Passa uma sonda dentro de mim, aquilo que não te pertence, tira de mim. Entendeu? Então o desafio de Moisés não era só tirar o povo do Egito, era tirar o Egito do povo. Entendeu? Esse era o grande problema. Então, para arrancar Israel do Egito, bastou um dia. Para arrancar o Egito de Israel, foram precisos 40 anos. 40 anos. Então, a razão do livro de Levítico é justamente isso, é purificar Israel das abominações do Egito. Ele colocou muito bem aqui o Claudionor de Andrade, para tirar o povo do Egito gastou um dia, mas para tirar o Egito do povo gastou 40 anos. Tem muita gente, amados irmãos, que está na igreja 10 anos, 15 anos, 20 anos e mais, e o mundanismo ainda não saiu dele. Entendeu? Segunda razão do livro: preservar Israel das iniquidades de Canaã. Deixa eu ler aqui um pouco e tecer um comentário para a gente passar para frente. Ao descer ao Egito, ao deixarem o Egito, um país notoriamente idólatra, os filhos de Israel peregrinaram durante 40 anos pelo deserto. Para receber por herança uma terra habitada por nações mais idólatras e abomináveis do que o Egito. Isso está lá em Levíticos 18 e o verso 3. Deixa eu ver aqui. Levíticos 18 e o versículo 3. Não farás segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, não andareis nos seus estatutos. Quer dizer, não era para viver igual vive os egípcios, e não era para viver igual vive o povo de Canaã. Interessante isso. Então, são duas coisas. O povo do Egito era um povo idólatra e o povo de Canaã é pior do que os egípcios. Então o livro de Levítico veio para purificar o povo das abominações dos egípcios e veio para preservar o povo das abominações de Canaã, a terra que eles iriam possuir. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18 para você ver. Vamos aí. Deuteronômio 18, versículo 9 a seguir. A referência está aí na revista, né? Versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agroeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa, a abominação é ao Senhor Deus. Então veja bem, irmãos, que o problema não era só santificar, mas era preservar contra. Entendeu? O que haveria de acontecer? Sem os estatutos e leis e regras
do livro de Levíticos, os israelitas correriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus, como povo exclusivo de Deus. Então eles deixaram um país, irmãos, idólatra, e iria entrar numa nação mais idólatra ainda do que o Egito. Então o livro de Levítico veio com as leis para poder preservar o povo, para que o povo não se misturasse. O que quer dizer isso, irmãos? Isso quer dizer o seguinte, dentro de uma análise bíblica, isso aí quer dizer o seguinte, irmãos. Às vezes nós fomos libertados daquilo que nós fazíamos, mas todos os dias o mundo nos oferece coisas novas para nos contaminarmos. Sempre tem novidade, ainda mais agora nessa era era moderna agora, essa era que nós estamos vivendo, da globalização, muita informação, né? Das redes sociais. Todo dia, irmãos, todo dia tem uma armadilha nova do inimigo para poder contaminar o povo de Deus. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Principalmente, irmão, Facebook, essas redes sociais que nós temos aí, né? Que nos oferece facilidade para pecarmos. Nós devemos tomar muito cuidado com isso em nome do Senhor Jesus. Por quê? O povo saiu do Egito, aquilo ficou para trás. Vamos santificar o povo porque aquilo ficou para trás. Mas quando chega em Canaã, irmão, tem coisa nova que contamina o povo, que leva o povo a pecar. Hoje, todo dia, irmão, tem uma novidade. E se nós não tomarmos cuidado, aquele pecado que nós deixamos para trás vai ser insignificante diante do pecado que nós vamos cometer hoje, com esta riqueza de informação que nós temos aí, né? Tanto é que você vê que a mocidade vai se perdendo, né? Terceiro, transformar Israel num povo santo e adorador ao Senhor. Então talvez esse seja o objetivo mais difícil do livro de Levíticos, transformar o povo, Milson Nogueira, bem-vindo, Pai do Senhor, transformar Israel num povo santo e adorador. Então, o Egito, num dia o povo saiu do Egito, 40 anos para o Egito sair do povo, o povo deixou a idolatria do Egito para trás, mas tinha que ser preservado da idolatria de Canaã que iria chegar. Então o livro de Levíticos veio. Agora o livro de Levíticos vem transformar esse povo em um povo santo, adorador e obreiro. Quer dizer, povo santo, povo que adora e povo que presta o culto a Deus, que faz o culto acontecer, que são os obreiros. A Moisés cabia também educar os filhos de Israel a fim de transformá-los num povo santo, adorador e obreiro. Nós já vimos isso, está lá em Levíticos 11:45. Sem a educação minuciosa e eficiente proporcionada pelo livro de Levítico, os israelitas jamais teriam cumprido a missão que o Senhor lhes designara por intermédio de Abraão, ser uma bênção a todas as famílias da terra. Afinal, Israel teria de portar-se como nação messiânica, pois tinha como missão principal, embora inconsciente, revelar Jesus Cristo ao mundo. Glória a Deus por isso. Então, meus amados e queridos irmãos, esta é a grande luta de Moisés, transformar esse povo que saiu do Egito em um povo santo que cultuasse a Deus e que servisse a Deus dentro das normas divinas. Será que não é esta também, irmãos, a função da igreja hoje? A função da igreja hoje? Transformar o povo em um povo santo, adorador e obreiro? Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo épocas em que a adoração, primeiro, a santidade está corrompida. A santidade está corrompida, irmão. Você pode ver isso é notório.
Você entendeu? Os cultos hoje, infelizmente, nos cultos hoje, nós temos visto aí uma grande corrupção da santidade ao Senhor. Às vezes a pessoa vai para o culto adorar a Deus, mas vai para o culto brigado com a esposa. Otoniel Fernandes Gomes, pai do Senhor, pastor Otoniel, Deus abençoa. Às vezes vai para o culto com malquerência com o irmão, vai de mal com o irmão, né? Vai para o culto alimentando rancor, ódio no seu coração. Uma pessoa que vai para o culto assim, irmão, ele não vai para o culto pronto para adorar um Deus santo. Então ele está longe da santidade, longe da santidade. Você entendeu? Por exemplo, alguém diz, não tem nada a ver esse negócio de usos e costumes com doutrina. Eu também acho que não, irmãos. Mas nós temos que observar o decoro, a maneira de servir a Deus. Por exemplo, uma senhora que vai para o culto ao Deus Santo, mostrando as suas pernas, como um troféu pelo seu belo corpo que ela tem, não pode ser considerado uma mulher santa que está servindo a Deus. Você entendeu? Um homem, por exemplo, um jovem que vai para a igreja e chega na igreja para servir a Deus, mas chega lá conversando com irreverência, andando na igreja. Você entendeu? Eu não posso, por exemplo, amados e queridos irmãos, ir de qualquer jeito para adorar a Deus. Você entendeu? Então tem que haver todo um processo, né? O que Deus queria aqui em Levítico era justamente isso, né? Preservar a santidade, né? Transformar Israel num povo santo. E talvez isso seja a maior dificuldade hoje, queridos irmãos, porque quando você fala em santidade, o povo mistura santidade com uso e costume na igreja. Você entendeu? E aí vem os argumentos, claro, cada um defende aquilo que usa e etc. E alguém pergunta, mas isso pode? Irmãos, o que não pode é você se portar com falta de decoro na igreja. Com falta de decoro. O que é falta de decoro? É indecência na igreja, inconveniência na igreja, você entendeu? Falta de reverência no culto, conversação no culto, você entendeu? Roupas indecorosas no culto, portar dentro do culto como se você estivesse se portando na sala da sua casa, na cozinha da sua casa. Tudo isso, irmãos, é falta de decoro na igreja, é falta de decoro, é falta de santidade ao Senhor. Isso não tem nada a ver com uso e costume, não, irmão. Isso tem a ver com caráter cristão. Isso tem a ver, amados, com santidade a Deus. Glória a Deus. Por exemplo, eu estou no culto a Deus, mas eu não paro de conversar um assunto paralelo. Isso é falta de santidade. Quer dizer que eu não estou nem aí com o culto e nem aí com Deus. Amém, irmãos? Então, transformar esse povo é que está, né, irmãos? É que está. Eu ir ao culto, por exemplo, adorar a Deus com rancor no meu coração. Aí é que está a questão. Então, Levíticos tem esse objetivo, né? Esse grande objetivo de purificar Israel das abominações do Egito, preservar Israel das idolatrias de Canaã e transformar o povo num povo adorador, de verdade. Glória a Deus. Amém, irmãos? E aí é aquele negócio, né? Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Verdadeiramente. Eu concordo com isso, né? Mas será que temos adorado a Deus em espírito e verdade no culto? Gleibe, Deus te abençoe, Pai do Senhor, bem-vindo ao culto no lar. Amém, irmãos? Então tá certo. Manual do sacerdote é o terceiro ponto e nós encerramos com isso, né? O livro de Levíticos foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi, objetivando orientá-los quanto às atividades cultuais, santificadoras e intercessoras. Então, amados e queridos irmãos, esse terceiro ponto aqui é praticamente tudo aquilo que nós já falamos. Atividades cultuais, né? Os levitas tinham como
atribuição exclusiva, zelar pela santidade e perfeição do culto ao Deus de Israel, né? Dentro da tipologia bíblica, apresentar Jesus Cristo ao mundo. Então veja bem, isso nós já falamos, né? Zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto a Deus. Irmãos, eu quero aproveitar isso aqui, porque nós vamos voltar a cultuar a Deus daqui uns dias no tempo, e pedir para os irmãos que me ouvem, mesmo que você não seja daqui da nossa cidade, mas aonde você estiver, irmão, quando você for para o culto, vai para o culto com decoro, vai para o culto para servir a Deus. A Bíblia diz que no culto, irmão, antes de eu cultuar a Deus, se eu souber que meu irmão tem algo contra mim, ou eu tenho algo contra meu irmão, isso que é para consertar antes, irmão. Entendeu? Às vezes a gente vê tanta coisa nos cultos, irmão, que nos entristece, que nos aborrece. Cuidado com isso, em nome de Jesus, porque aí depois você vai falar assim, o pastor é enjoado, né? Mas o pastor está ali para isso, para zelar pela santidade, pela perfeição e pela beleza no culto. Eu sempre brigo, irmãos, por causa de instrumento alto, som com irreverência, você entendeu? Movimentação no culto, isso aí, irmão, tira a espiritualidade da reunião. Segundo, atividades santificadoras. As reivindicações mais urgentes e importantes do livro de Levítico é a santificação de Israel como herança particular do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, deixa eu só dar uma passada aqui, porque eu estou terminando. Entendeu? As reivindicações mais urgentes e importantes do livro de Levítico é a santificação de Israel como herança de Deus. Por que o sacerdote trabalhava tanto em cima desse ponto de santificação? Por que Moisés se preocupava tanto com esse negócio de santificação, irmãos? Porque não era pegando no pé, não era molando, não. É porque aquele povo é um povo de Deus, irmão. Jairo Nunes, Brandão, bem-vindo à escola dominical. É porque o povo ali era um povo de Deus, entendeu? Era herança particular de Deus. Então, irmão, o povo que pertence a Deus é um povo diferente. É um povo que comporta de maneira diferente. É um povo que age de maneira diferente. É um povo que pensa de maneira diferente. É um povo, irmãos, que cultua de forma diferente os das outras nações. Por quê? Porque são herança de Deus. Então eu não posso cultuar, eu não posso servir a Deus como serve as demais pessoas que não conhecem o Deus que eu conheço. Eu não posso me comportar como se comportam as outras pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sempre procuro, irmãos, eu tenho esse zelo comigo, você entendeu? De sair da minha casa para cultuar a Deus de bem, de boa com a minha esposa, com a minha companheira. Por quê? Para que o meu culto não seja impedido e atrapalhe o culto dos outros na igreja. Então são coisas que o sacerdote iriam cuidar disso, são as atividades santificadoras. E aí vem através da palavra de Deus. Terceiro, irmãos, atividades intercessoras, né? Que era o manual do sacerdote. Atividades cultuais, atividade santificadora e atividade intercessora. A principal atividade do sacerdote era, sem dúvida, fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, único e verdadeiro. Levíticos 9 e versículo 7. Então o livro de Levíticos nos traz essa atividade intercessora. Então são 3 atividades aqui que nós podemos ver no manual do sacerdote. Atividade cultuais, como cultuar, a maneira de cultuar, como agir no culto, como se comportar no culto. A atividade santificadora, como me santificar, por que me santificar, quando me santificar, você entendeu? E por fim, atividade intercessoras, interceder pelo pecador. Isso é o manual do sacerdote, irmão, no culto, entendeu? Muitas vezes nós vamos para o culto, irmãos, e não intercedemos por ninguém, não oramos por ninguém. Está errado, irmãos. Nós somos um povo sacerdotal, devemos interceder pelos outros.
Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, muito obrigado. Chegamos no final aí da nossa primeira lição, né? Que é a Levíticos, adoração e serviço ao Senhor. Se Deus quiser, domingo que vem, se os irmãos vierem ao culto, né? Nós vamos estudar a beleza e a glória do culto levítico. Vamos ver aí então como era realizado o culto levítico. E vamos aprender nesse trimestre, irmãos, servir a Deus, como cultuar a Deus, porque não adianta, irmãos, ir para a igreja de qualquer jeito e falar, eu prestei um culto a Deus, e Deus nem ouviu o seu culto. Então vamos aprender isso. Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Queria aqui apertar a mão de cada um, né, para saudá-los, mas estamos impossibilitados disso. Mas vamos orar uns pelos outros. Estamos longe fisicamente, mas unidos espiritualmente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem todos com Deus e até logo mais no culto no lar. Amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja, esteja e permaneça com todos vós. E até logo mais em nome do Senhor. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Um abraço, queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.